ajudá-lo a acertar. Né? E também é terrível para o mau governante, porque se ele quer passar a mão no dinheiro público, né, o Observatório Social vai dificultar muito o trabalho dele. Então, acho que é extremamente importante. Tem toda uma metodologia já consolidada, né? Então, ele funciona como se fosse uma espécie de uma franquia social. Né? Então, quando se decide organizar um observatório social na cidade, né? Linkada com a rede de observatórios sociais, então vai receber todo o suporte, todo o treinamento, né? Toda a experiência de um exemplo, né? De um modelo que já é sucesso absoluto, né? No país. São várias cidades com vários exemplos muito positivos. Então, as pessoas que participam do Observatório Social, elas são treinadas, né, para fazer o acompanhamento, né? Obviamente dentro das diretrizes que são colocadas aí, definidas pela direção, e façam o acompanhamento, né, das licitações, e muitas vezes ela consegue detectar, né, problemas do próprio edital, problemas do processo. Né? E é interessante que o Observatório Social ele não trabalha com mero denuncismo, né? Então, o objetivo dele não é fazer alarde, né? Enfim, atacar quem quer que seja, mas é ajudar na boa gestão. Então, se porventura, né, teve algum problema num processo licitatório, o papel do Observatório Social é notificar o órgão para que ele corrija, né? Não é a intenção de ir para o jornal, denunciar, fazer. Não, né? É ajudar na boa gestão. Então, dá oportunidade ao gestor público, né? Como eu disse, de acertar. E muitas vezes, como eu disse, é um prefeito bem intencionado. Né? Não quer dizer que toda a equipe dele, todos os servidores públicos, também estão bem intencionados, ou muitas vezes pode acontecer, inclusive, erro, né? O Observatório Social ele também não faz atribuição de juízo de valores. As apresentações do Observatório Social são sempre muito pautados pela técnica, né? Então, se perceber um problema, falar, houve aqui um problema, né? Ele não vai acusar ninguém, está tentando desviar recurso, está fazendo isso, está fazendo... Não, né? Ele vai apontar o problema para que possa ser, né, corrigido. Então, acho que, mais uma vez, é um trabalho fantástico. Acho que a sociedade, né, que tem essa oportunidade de ter um observatório social na cidade, né, ela tem a oportunidade, inclusive, de crescer muito, de aprender muito, e aí, independente de quem estiver no poder, no governo, né, é uma garantia da boa aplicação de recursos em benefício de todos. E aí já foram, né, acho que mais de 2 bilhões de reais que já foram economizados, né, por dinheiro que não foi desviado, graças à atuação dos observatórios sociais, né, nos vários municípios brasileiros que ele atua. Então, assim, em linhas bem gerais, esse é o papel principal, mas ele trabalha em outras frentes também, né? Por exemplo, com a educação fiscal. Então, existe trabalho de palestras, né, de conscientização do cidadão. Então, é basicamente, né, esse trabalho, conscientização, acompanhamento, esse monitoramento. Existem aplicativos também, né, que são desenvolvidos. Um deles, por exemplo, para medir a atividade legislativa. Né? Então, fazem acompanhamento da qualidade do trabalho dos vereadores. Então, com esse acompanhamento, a tendência é, né, os nossos políticos também trabalharem melhor, né? Sabendo que tem um observatório na cidade que está lá acompanhando. Então, como eu disse, né? Quem quiser passar a perna vai ter dificuldade, né? E quem quer andar bem, o observatório é um grande aliado. Uhum. Gente, já tem bastante gente presente, né? Ô, Fernando. Oi, Eric. O pessoal do CRC falou que aqui no Meet a gente consegue saber quantas pessoas que estiveram presentes? Consegue. Então, eles só querem isso. Eu já estou registrando, inclusive, os meus alunos que estão me respondendo. Os meus alunos, hein, ó, os meus alunos do segundo... Ô, Gabriela também. Ô, Gabriela, boa noite. A Gabriela é a coordenadora da extensão e pesquisa do Unirest. A ideia dela essa semana. Ô, Gabriela, o nosso palestrante está elogiando a nossa semana. O que você falou mesmo, Denilson? Eu disse, Gabriela, em primeiro lugar, mais uma vez, parabéns. Eu fico muito feliz, né, em saber dessa iniciativa de vocês, né? E esse exemplo, inclusive, precisa ser replicado, né?
Porque eu disse, e eu digo até que, infelizmente, eu não conheço uma outra universidade que tem uma semana de responsabilidade social, né? E, particularmente, como nós vamos tratar logo mais, né, eu acredito que é o caminho para a gente transformar esse país. Quanto mais responsável cada um de nós formos, né, certamente o resultado será em benefício de todos. Então, parabéns mais uma vez, fantástica iniciativa, e eu sou um apaixonado por esse tema. É algo fantástico. Vamos tratar disso daqui a pouquinho. Obrigada, Edenilson. Na verdade, esse ano está sendo um desafio para a gente manter isso, né? Agora nesse formato digital, porque assim, o Unileste ele tem muita tradição com os projetos de extensão. Acho que desde o início da sua história ele sempre teve, né, junto com as comunidades, né, tentando democratizar conhecimento e transformar. E então a gente sempre teve um evento, né, de conjunto dos projetos de extensão, que a gente chamava, era no Empreender Social, né, Érica, que a gente fazia, Empreender Social, né, no curso mesmo, né, das contábeis e administração. E a gente faz parte, a gente sempre aderiu, desde 2005, na verdade, existe a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMES, e ela promove, né, uma campanha de responsabilidade social junto às instituições de ensino superior particulares. E aí tem definido uma data que a gente tem que realizar a semana, a campanha, né, que tem a semana de responsabilidade social. Não precisa ser a semana inteira, às vezes é só um evento, mas que se concentraria. Geralmente ele era na terceira semana de setembro que acontecia, mas com a pandemia eles deixaram isso acontecer, né, em qualquer momento até 30 de outubro. E aí a gente, né, partiu para esse movimento aí digital que está sendo, né, muito bacana e facilita mais ainda, né, as pessoas terem acesso, que não só as lives, né, a gente tem aí um site que a gente criou com os produtos, né? Então, eu acho que esse formato vai continuar, mesmo que depois a gente volte a ser presencial, né, Eric? Acho que a gente vai... Fantástico, mais uma vez, parabéns. Oi, desculpa. Pode falar. Eu fui professor aqui da Universidade Estadual de Montes Claros, né, a Unimontes, durante 10 anos, período que eu tive a oportunidade de ser também chefe de departamento, coordenador de campus, e sempre fui um professor extensionista apaixonado também, né? Tem um projeto, né, que nós que propusemos na época, fizemos um projeto, que é o projeto Microempreendedorismo e Cidadania, que continua existindo na universidade lá até hoje. Né? Então, assim, é um trabalho fantástico. Eu me incomodo profundamente com a universidade quando ela não traz, né, ou melhor, quando ela não leva, né, todo o seu potencial, o seu conhecimento para benefício da sociedade. Isso era a Idade Média, né, que o conhecimento ficava preso lá nos mosteiros, nas universidades, e os camponeses, né, não sabiam nem ler nem escrever. Não, o conhecimento tem que ir para as ruas, tem que mudar a sociedade. Então, acho que é fantástico. Mais uma vez, parabéns para vocês. Projeto de extensão, os projetos de extensão são realmente, né, algo fantástico aí. Parabéns. Obrigada, Edenilson. Ô, Edenilson, tem bastante gente já, acho que a gente já pode começar, para não entediar as pessoas, né? Sim, obrigado pela presença, Fabrícia, a professora Fabrícia, né? A Gabriela também, e aos alunos todos, né? Meus alunos. Justino também. Da turma da Laene, da Maressa, da Júlia, tá? Por favor, coloquem presente aí na Olívia também. Saudade de vocês, velho. Muito tempo que a gente não se encontra. Pode começar, então. Ô, Eric, só eu entrei, você estava falando sobre esse ponto da presença, e acho que, né, indicando que o que eu solicitei para a gente saber, né? Para a gente, basta vocês avaliarem aí esse número. Eu estou vendo aí que tem 59 até o momento, né? Esse número total. Na verdade, são 58, porque a apresentação, quando está, né, com a apresentação, ela meio que duplica aí a pessoa. Então, era só esse número, não necessariamente dizer quem são as pessoas, tá? Só para tá legal. Aí o controle, tá bom? Tá ok. Não, porque também estou falando assim, essa palestra,
Gabriela. Ela é feita em parceria com o CRC. Então, também tem que informar para eles porque ele veio, quem está mandando. Beleza, ótimo. O palestrante foi o CRC, tá? Tá, joia. Obrigado. Podemos começar então, professor? Podemos. Ok. Bom, então, em primeiro lugar, né, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, também o senhor, professor Gens, né, e os demais aí organizadores dessa Semana da Responsabilidade Social, né, como eu já falei antes aí, parabéns mais uma vez pela iniciativa e realização dessa semana aí, desse trabalho fantástico. Bom, eu vou iniciar fazendo a seguinte afirmação: todas as empresas, todas, causam impacto na sociedade. E como tornar isso um fator de sucesso através do exercício da responsabilidade social é o que nós vamos tratar nessa noite. Então, muito prazer a todos, eu sou o Edenilson Durães, né? Vou comentar aqui rapidamente algumas atividades que eu exerço. Eu sou um empresário contábil, sou delegado representante do CRCMG aqui na região de Montes Claros, sou coordenador do Grupo de Estudos Técnicos de Integração Sindical do CRC, sou presidente do Instituto de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, sou também coordenador do coletivo Sociedade Civil Organizada aqui em Montes Claros, estou também, né, diretor da Rede Voluntariado, vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros, primeiro tesoureiro da ACI, que é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços aqui de Montes Claros, conselheiro fiscal da Agência de Desenvolvimento do Norte de Minas, a ADENOR, e conselheiro fiscal da Montes Claros e Região Convention Visitors Bureau, que atua na área de turismo, né? Ufa, deu para cansar, né? Só de ouvir tanta coisa. Graças a Deus, é um privilégio poder servir muito aqui na minha região, né? E, obviamente, nada é feito sozinho. Eu só dou conta de trabalhar em tantas frentes, porque em todas elas tem muita gente competente, né? Os servidores dessas várias entidades aí, que preparam tudo, ou seja, né, a partir deles, a gente consegue fazer aí esse bom trabalho, né? Então, é um privilégio para mim poder compartilhar com vocês sobre esse assunto, né, pelo qual eu tenho aí paixão. Bom, então, como eu falei, né, Edenilson Durães, eu tenho 52 anos de idade, 36 anos de voluntariado e, entre aspas, aí, né, 73 anos de experiência profissional. Mas como assim, né? Na verdade, isso é em função de ter exercido no mesmo tempo, né, ou no mesmo ano, no mesmo período, atividades distintas, né? Então, entre elas, eu fui professor universitário durante 10 anos e mais 3 anos dando aula, né, em MBA, em pós-graduação, né, lato sensu. Empresário, 26 anos, fui consultor e instrutor do Sebrae durante 8 anos, trabalhei como comerciário durante 8 anos, trabalhei na CEMIG 15 anos, enfim, né? O que dá para perceber aí. Então, foram várias áreas, várias atividades, e realmente estão muito ricas essas experiências. Bom, então, como já é de se esperar, né? A minha palestra ela tem forte base experimental. E algumas afirmações que eu vou fazer aqui, né, são, na realidade, as minhas opiniões. Não quer dizer que todos tenham que concordar com tudo aquilo que eu vou falar. É a minha opinião com base naquilo que eu vivenciei. Então, com base na minha experiência. Bom, como eu disse na primeira frase, então aqui ressaltando, né? Por que toda empresa impacta? Porque é impossível empreender sem impactar. Não dá, né? Então, todo empreendimento, na minha opinião, é um negócio de impacto. Reconheço, né, que esse termo é muito utilizado para enfatizar mais aquelas que têm como objetivo o impacto direto, né, social ou ambiental, enfim, né, mas eu gosto de classificar dessa forma. Todo negócio é um negócio de impacto, porque ele impacta a vida das pessoas, né, impacto social ou impacto ambiental e, acima de tudo, né, se é uma empresa, ela tem, né, como um foco o impacto, né, econômico. Bom, então, a gente pode avaliar que os resultados de uma empresa, elas estão, né, diretamente relacionados aos impactos que ela causa. Obviamente, se uma empresa causa mais resultados positivos, eles são, né, eles ressaltam mais, são os que aparecem mais, se destacam mais, certamente essa empresa é mais valorizada, portanto, ela tem oportunidade de vender mais, ela corre menos riscos, por exemplo, né, de ações na justiça, e no final das contas, ela obtém, né, mais lucro. Então, o resultado dela é melhor se o impacto dela é positivo. E quanto mais positivo, melhor seus resultados.
Em contrapartida, né, o contrário também é uma verdade. Né? Nós conhecemos, né, algumas, inclusive recentes fatos que ocorreram, né, de impactos negativos causados por empresas, e a gente sabe como que isso desvaloriza, né, uma marca, desvaloriza um negócio, uma empresa, e com isso ela vende menos, ela tem mais riscos, né, também as ações da justiça, indenizações, enfim, e com isso o lucro também é menor. Então, o resultado, né, de um negócio, ele está diretamente relacionado ao impacto aí. Portanto, né, para alcançar o sucesso empresarial, o que tem que se tratar como objetivo? É óbvio, né? A minha empresa ela tem que trabalhar para maximizar os resultados positivos e minimizar, ou, se possível, eliminar os impactos negativos. Se ela fizer isso, obviamente, né, que ela caminha para alcançar o sucesso. E eu faço aqui uma proposta de inversão, né? A gente ouve falar muito sobre o termo, eu vou comentar daqui a pouco, né, do objetivo, né? Os fins lucrativos, que são das empresas. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com o objetivo no impacto. Né? Eu acho que a empresa, quando ela foca no impacto positivo que ela causa, aí o lucro acaba sendo como um resultado. Então, acho que essa inversão é necessária para que uma empresa possa realmente entender que ela exerce, que ela pratica a responsabilidade social. Então, como eu já disse antes, né? Então, esse termo, eu, particularmente, não gosto muito, né? Apesar de entender, né, de aceitar, esse é um termo já comum, já está presente em diversas normas. Então, quando a gente fala entidade com fins lucrativos e entidade sem fins lucrativos, todo mundo já compreende, né, obviamente, quem é da área. Né? Mas, enfim, eu vejo dois aspectos, os aspectos negativos desses nomes, se eles forem fortemente trabalhados, para todos os dois. Né? Então, no caso da empresa, que seria uma entidade com fins lucrativos, se ela tem um foco lucro, 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 né? É aquele empresário que os olhos parecem aquela máquina registradora, né? Passando cifrões, só pensa em ganhar dinheiro, né? Provavelmente ele vai passar por cima de algumas questões, causando impactos negativos. Então, de repente, ele pode até prejudicar o negócio dele por ter foco tão fortemente ancorado no lucro. Da mesma forma, eu entendo que esse termo muitas vezes é prejudicial para as organizações da sociedade civil. Por quê? Né? Como falar, a minha entidade é sem fins lucrativos, dá a ideia que a questão econômica não é importante. E muitas vezes a gente vê em certas organizações até um certo amadorismo. Né? Tudo tem que ser feito sem dinheiro, com trabalho voluntário, e aí passam por dificuldades, muitas vezes não se preocupam, né, com os controles financeiros, né, com a contabilização das suas operações. Então, também, né, acaba prejudicando. Então, particularmente, eu prefiro essa denominação, né? Entidade com livre destinação de resultados e entidade sem livre destinação de resultados. Porque isso é exatamente o que elas são. Né? No caso de uma empresa, né, tendo lucro, os seus sócios têm, por lei, o direito de decidir o que vão fazer com esse lucro. Ele pode distribuir entre os sócios, né? Pode definir uma parte para reinvestimento, enfim, eles têm, né, essa garantia, esse direito de destinar livremente os resultados. No caso da empresa, o lucro. No caso das organizações sem fins lucrativos, uma associação, por exemplo, ela não tem essa liberdade. Se, porventura, durante as suas operações no exercício, ao final dele teve superávit, os associados, né, ou a diretoria também, não podem reunir e decidir o que fazer. Né? Já são obrigados a aplicar todo aquele superávit nos seus objetivos, de acordo com o que está no estatuto da entidade. Então, eu acho que essa definição ela é mais apropriada né, pelo conceito de cada um deles e para uma melhor aplicação. Mas volto a enfatizar, né? Entidade com fins lucrativos e sem fins lucrativos já é um termo pacificado e já bem conhecido. Só é uma preferência pessoal aí. Bom, então, para que uma entidade, não uma empresa, melhor dizendo, ela pratique a responsabilidade social, a primeira coisa que precisa ter é uma decisão. Né? Então, compreendendo, né, esses aspectos e ações práticas de responsabilidade social, a direção de uma empresa ela precisa tomar essa decisão. Né? Eu não consigo conceber uma empresa que pratique, né, propositadamente a responsabilidade social empresarial se os seus donos, né, os seus sócios, né,
ou a alta direção de uma empresa não tomar essa decisão. Então, alguém, né, do alto comando da empresa, ele precisa decidir. Então, é algo racional, né, mental. Houve ali uma decisão. Mas essa decisão, ela precisa descer, né? Então, como é responsabilidade social, eu acho muito difícil a gente fazer isso só com a razão, né? Precisa ter paixão. Aquilo que a gente faz na empresa como prática de responsabilidade social, né? Precisa fazer brilhar os olhos, né? Precisa correr, esquentar o sangue nas nossas veias, né? Quando a gente fala de algum determinado tema em que uma empresa tem um compromisso, né, nessa responsabilidade social. Bom, e por fim, então, a ação vai ser uma questão natural, uma consequência natural dessa decisão e dessa paixão que foi desenvolvida nessa empresa. Bem, então vamos lá, né? O que motiva você a empreender? Esse é o primeiro ponto, né, para a gente conseguir trabalhar. Para que uma empresa tome a decisão de praticar responsabilidade social, é ele avaliar. Será que ele está o tempo inteiro pensando só, eu quero ganhar dinheiro, ou seja, o foco dele é só o financeiro, é só o resultado, né, tendo um lucro aí? Então, realmente, aí fica muito difícil, né? Eu, particularmente, não acredito, né, num sucesso da implantação de uma responsabilidade social empresarial numa empresa cujos sócios têm essa, né, essa visão, essa motivação. A motivação, né, precisa ser, eu quero gerar impactos positivos, ganhando dinheiro, né? Gosto muito de uma frase, né, que é da Artemisia, que diz, entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois, né? Então, acho que isso é muito positivo, né, e extremamente necessário. Vamos falar mais na frente a questão financeira, né, nos impactos econômicos aí, quão importante é para uma empresa continuar a desenvolver suas operações e cada vez mais praticar a responsabilidade social empresarial. Bom, eu proponho uma classificação dos impactos. Então, nós já falamos, toda empresa causa impacto, né? Senão, ela é uma empresa inativa. Se ela está em atividade, de alguma forma, ela está impactando as pessoas. E eu proponho, então, essa divisão aí, né, para a gente poder fazer uma classificação, quais são os impactos operacionais e os impactos não operacionais de um negócio. Bom, os impactos operacionais, né, essencialmente sociais, é que nós vamos falar primeiro. Por que essencialmente? Né? Porque a gente entende, isso é sistema. Né? Num sistema, você não consegue pontualmente, né, em uma determinada área, sem causar reflexos em outras. Então, se você tem uma determinada ação que a essência é social, mas ele pode ter impacto lá nas suas vendas, aumentar seu resultado. Então, ele acaba tendo também um resultado, né, um impacto econômico. Mas os essencialmente sociais, né, que eu proponho, baseado nessa afirmativa. As empresas produzem e distribuem bens e serviços para atender necessidades e desejos das pessoas. Então, isso é extremamente importante, que cada negócio em que, né, a pessoa está atuando, conhecer o seu cliente, conhecer quais são as necessidades ou quais são os desejos. Ninguém vende nada se não for para atender necessidade ou desejo. Tudo que nós fazemos na empresa é para isso. Né? Então, por exemplo, a farmácia vende um remédio para quê? Né? Para atender uma necessidade. A pessoa está com um problema de saúde, ela toma um medicamento, então o que ela quer não é o remédio, ela quer o resultado que o remédio vai causar. Então, essa é uma necessidade. O remédio, muitas vezes, pode não ser muito, né, agradável de se tomar, pode ser ali uma injeção ou um remédio amargo. Então, ela não é que ela goste daquilo, mas ela tem necessidade. Já outros produtos atendem a uma necessidade, né? Uma determinada roupa de marca, por exemplo. Então, a pessoa poderia ter um outro tipo de roupa, mas ela usa aquela de marca porque ela tem um desejo, né, mais aí na questão, né, social, né, para se destacar em relação a outros, enfim, questão de status. Então, é um desejo. Então, todo produto ou serviço oferecido pelas empresas, elas devem visar atender desejos ou necessidades. Bom, então, para causar impacto nas pessoas, nos seus clientes, obviamente, né, o foco das empresas tem que ser satisfazer ou superar as expectativas, de acordo com sua necessidade ou seu desejo. E eu gosto muito de tratar sobre o que eu chamo de matemática do atendimento. Né? O que é essa matemática do atendimento? É uma relação entre experiência e expectativa.
E apesar, né, de parecer muito simples, né, mas a gente vê que isso muitas vezes está longe da prática de muitas empresas. A gente precisa entender a relação de uma empresa com o seu cliente de uma forma ampla, né? Então, o atendimento não é só na hora da venda. Alguns entendem dessa forma, né? Então, trata como se fosse atendimento aquela questão de receber o cliente, apresentar o produto e fechar uma venda. Mas, na realidade, o atendimento está ligado com toda a experiência que você vai oferecer para o seu cliente. Então, essa relação é muito importante para garantir a satisfação dele. E a matemática é a seguinte, nessa comparação, se a experiência for menor do que a expectativa, então o cliente vai ficar insatisfeito, o resultado é insatisfação. Se a experiência for igual à expectativa, o resultado é satisfação. E se a experiência for maior do que ele esperava, do que a sua expectativa, o resultado vai ser o encantamento. Então, todos nós precisamos, né, enquanto prestadores de serviço, ou enquanto fabricantes de um produto, ou vendedores de um determinado produto, isso é muito importante da gente tratar, né? Porque satisfação, insatisfação ou encantamento é resultado. As nossas ações precisam estar em trabalhar ou a expectativa ou a experiência, né? E muitas vezes, então, eu vou dar um exemplo aqui, num processo de venda. Muitas vezes, o vendedor, né, naquele afã, naquela vontade de fechar uma venda, às vezes ele, inclusive, exagera, né? Fala qualidade de um produto que, na realidade, ele nem tem. Então, num primeiro momento, o cliente pode até sair, entre aspas, satisfeito, né, com aquele atendimento, com aquelas informações, achando que ele está comprando um produto muito bom, com preço muito baixo. Mas ele saiu de lá com expectativa alta, que o produto não vai atender. Então, essa experiência que ele vai ter depois da venda, né, na realidade, vai levar o cliente a uma insatisfação. Então, é muito, né, muito importante tomar cuidado, né? Então, não gerar expectativa para um cliente, né, em relação a algo que o seu produto ou serviço ele não vai oferecer. Então, uma empresa que ela se preocupa em satisfazer seus clientes, ela já está, de alguma forma, né, ela está impactando a vida das pessoas, e esperamos que seja sempre de uma forma positiva. Então, isso é uma questão natural da própria operação da empresa. Uma outra questão, um outro impacto, que é operacional, essencialmente social, é o relacionamento dessa empresa com as pessoas. Nenhuma empresa funciona sem pessoas. Então, nós precisamos das pessoas para fazer com que ela, né, atinja seus resultados. E aí podem ser os sócios, empregados, estagiários, fornecedores, prestadores de serviço, né? Enfim, os autônomos. Então, várias pessoas contribuem para uma empresa consiga, né, concluir o seu ciclo operacional, atender as suas atividades. Então, o que precisa haver é um desenvolvimento de relações humanas, né, de forma positiva. Então, de forma geral aqui, né, a empresa ou as pessoas dentro de uma organização precisa tratar todos com respeito, reconhecer, né, o bom desempenho das pessoas que lhe prestam serviço, corrigir erros com empatia, se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes apesa-se demais a mão para corrigir erro que não se deve, remunerar com justiça, proporcionar segurança e proteção à saúde, conceder benefícios que proporcionem a estabilidade, qualidade de vida, promover o desenvolvimento das pessoas, né, na sua essência. Então, uma empresa, quando ela trata bem todas as pessoas que estão lhe prestando serviço, ela está também, né, impactando positivamente. E isso é uma atividade normal, né? Portanto, um impacto operacional. Bom, nós temos agora os impactos operacionais, que são essencialmente econômicos. Então, basicamente, né, as empresas produzem resultados econômicos. Então, temos aí estudantes do curso de administração, né, professor Gens? Também do curso de ciências contábeis, né? Então, nós medimos muito bem, né, enquanto contadores, esses resultados econômicos. Tem toda a metodologia que vocês estão aprendendo aí, o método das partidas dobradas, né? Fazendo os lançamentos, elaborando as demonstrações contábeis, estão se demonstrando os resultados econômicos. Então, para maximizar resultado, né, é básico também. O que as empresas precisam fazer é maximizar suas receitas e otimizar gastos, né? Alguns, na minha opinião, né, falam muito indevidamente, nós temos que reduzir gasto. Nem sempre reduzir gasto melhora o resultado. Às vezes, por exemplo, né, para melhorar um resultado, ele tem que gastar mais, né?
alugar um ponto melhor localizado na cidade, né? Investir mais agora no e-commerce, né? Investir numa plataforma que lhe permita, né? Uma melhor interação com o seu cliente, que lhe permita vender mais, investir em publicidade. Então, muitas vezes, para você melhorar o negócio, você não tem que reduzir gasto, você tem que aumentar, né? Então, por isso que a gente fala de otimizar. Então, se maximiza a receita, otimizando os gastos, obviamente que está melhorando o resultado econômico. Bom, e as empresas também têm obrigações a cumprir. Então, ela precisa agir com integridade, né? Cumprir com as suas obrigações em relação ao governo, em relação à sociedade, em relação aos seus empregados, ou seja, né, praticar o compliance, ter normas internas, né, de prevenção aí dos riscos do negócio, né, em relação ao cumprimento das normas, né, da legislação, fazer os controles internos. Então, é muito importante que a empresa se organize, né, no cumprimento aí dessas obrigações, né? E como terceiro, os impactos operacionais, que são essencialmente ambientais. As empresas, naturalmente, elas consomem recursos e geram resíduos. Alguns mais, alguns menos, né? Alguns geram resíduos não tão nocivos, outras geram resíduos que são altamente, né, nocivos, colocam em risco, inclusive, saúde, né, e vidas humanas aí. Bom, então o que a gente precisa é praticar nas empresas os 3 R's, né, do meio ambiente aí, os 3 R's da sustentabilidade, que é, em primeiro lugar, reduzir. Quanto menos eu consumir recursos, né, menos eu vou agredir o meio ambiente. Então, eu não tenho que fazer compras em excesso, principalmente, né, compras aquelas que vão ser, né, se tornar depois em descartes. Então, eu tenho que comprar só aquilo que é essencial. Então, comprar o mínimo necessário. Reutilizar o que for possível. E aí, diversas formas, obviamente que nós estamos falando aqui de tópicos, né, mais teóricos, que precisam ser aplicados a cada tipo de negócio. Mas nós estamos falando em contabilidade, por exemplo, então você pode usar, né, muitos impressos aí, que você, né, depois da destinação dada a ele, né, se o papel está com você, de repente você pode usar o verso para uma outra aplicação, para fazer um rascunho, enfim, que seja, cortar esses papéis, se não forem informações confidenciais, para fazer aparas. Enfim, é preciso repensar, né, para não produzir o lixo. Então, aquilo que puder dar uma outra utilização, né, o reutilizar, é muito importante. E, por fim, aquilo que eu não conseguir reduzir e não conseguir reutilizar, na medida do possível, eu tenho que dar um descarte, né, que vá reciclar aquele material, né? Então, papel, alumínio, plástico, né? Quem sabe fazer uma coleta seletiva, por mais simples que seja. Então, mesmo uma pequena empresa, vamos imaginar, um salão de beleza, que tem a proprietária e uma auxiliar, são só 2 pessoas trabalhando, né? Ali dá para fazer uma coleta seletiva, né, de uma forma mais simples, com 2 lixeiras, separando o chamado lixo seco do lixo molhado, né? E dando a destinação, né? Entregando numa associação de catadores, por exemplo, e aí precisa ser avaliado, né, o que existe na cidade daquela empresa que possa ser dada essa destinação. Então, a empresa precisa praticar isso aí, né? Agora, certos empreendimentos, eles podem causar impactos negativos que são específicos, né? Então, por exemplo, né, poluição do ar, poluição sonora, muitas vezes, né, pode gerar resíduos que podem contaminar solo, ou atingem, né, algumas áreas específicas. Por exemplo, a madeireira, ele produz postes de eucalipto, né? Então ele tem que desmatar uma determinada área e plantar ali uma floresta, né, de monocultura de eucalipto. Então ele causa certos impactos negativos. Nesse caso, o que é preciso ser feito em cada negócio, dentro da sua especificidade, é eliminar todo impacto negativo. O que for possível, vamos eliminar, né? Se não for possível eliminar, vamos tentar minimizar, né? Então, atingir os níveis mínimos possíveis. Quanto menos impacto, melhor. E em tudo aquilo, né, que a gente faz, e de repente pode até mesmo, quem eliminou, ele pode até fazer atividades de compensação. Então, como eu citei o exemplo, uma reflorestadora de eucalipto, né, ela entre aspas, né, degrada uma determinada área com uma monocultura, mas ela pode manter, né,
uma área com floresta nativa, né? Cuidar daquela área, ou recuperar uma área, né? Com plantas nativas, recuperando, então, esse ambiente. Ou seja, compensa, né? Um mal feito em um lugar com um bem feito em outro. E deve ser feito sempre isso aí, né? Em vantagem, ou seja, gerando mais impacto positivo como compensação do que o impacto negativo gerado. Bom, vamos chegando agora aos impactos não operacionais. Bom, só que antes, né, só para ressaltar, né, essa primeira parte que foi falada dos impactos operacionais, obviamente que a gente não vai classificar uma empresa tendo responsabilidade social e empresarial com base nesses impactos. Já fazem parte da operação dela. Né? Mas também, se nós avaliarmos, né, seria uma incoerência uma empresa dizer que causa impactos, tem responsabilidade social, empresarial, pratica ações específicas de voluntariado, como nós vamos falar daqui a pouco, né, de doações, mas nas suas próprias operações ela não pratica nisso. Então, a empresa ela é um todo. Então, antes, né, mesmo de cuidar desses próximos aspectos que nós vamos citar aqui, ela precisa cuidar muito bem das suas operações, para causar o maior impacto positivo possível, minimizando os impactos negativos. Bom, o primeiro deles, né, que eu gostaria de ressaltar, são os incentivos fiscais. Queridos e queridas, sinceramente, eu tenho uma dificuldade muito grande de compreender por que empresas, né, optantes pelo lucro real, por exemplo, não destinam parte dos seus impostos para fundo da infância e adolescência, fundo do idoso, né? Tem lá também o Pronon, Pronas PCD, a lei de incentivo à cultura, ao desporto. Então, ele podia usar o imposto que ele já está pagando. Né? Então, acho que é o primeiro aspecto de toda empresa que quer, né, atuar, quer praticar a responsabilidade social. Acho que o primeiro ponto que ele precisa conversar com o seu profissional de contabilidade, falar quais são os incentivos fiscais que nós podemos usar para benefício da sociedade. Então, isso precisa, na minha opinião, ser uma decisão, né? Precisa haver essa prática, essa destinação, e são muitos, né? São muitos recursos. Eu costumo falar, né? Dinheiro para projetos não falta. Muitas vezes faltam os bons projetos, né, habilitados para receber, e falta muitas vezes essa conscientização, né, dos diversos atores que poderiam se envolver para que haja uma maior destinação de recursos para as instituições. Então, é preciso. Empresa que tem responsabilidade social, no meu entendimento, ela pratica, né, ela aproveita todo o incentivo fiscal que ela puder em benefício da sociedade. Um segundo ponto é o envolvimento com causas, né? Ela pode se envolver com causas específicas. O que a gente tem observado, né, que normalmente uma empresa, ela se envolve com alguma causa relacionada ao seu negócio. Então, por exemplo, um pet shop. Um pet shop pode se envolver com a causa da proteção animal. Né? Existem em diversas cidades entidades que se preocupam, por exemplo, com cachorros, né, os cães abandonados nas ruas, os que sofrem maus tratos. Às vezes existem, né, entidades que mantêm canis, inclusive, para cuidar desses animais. Então, né, tem tudo a ver. Uma empresa, né, que cuida de pets, né, ou pet shop, se envolver em causas, né, como essa. A diferença, eu já vou até adiantar o próximo aqui, né, que é o envolvimento com organizações, né, apesar de serem muito parecidas, elas são específicas. Quando uma empresa ela é envolvida com uma causa, pode ser muitas vezes que ela mesma promova, né? E como eu falei, né, pode estar ligado ao seu negócio, ou muitas vezes está ligado à história do empreendedor. Então, o dono da empresa, ou um dos sócios, enfim, pode ter tido alguma experiência de vida que o levou a ter uma sensibilidade por uma determinada causa. Né? Existe, por exemplo, uma grande rede mundial de fast food, né, cujo filho do dono teve câncer. Então, ele tem, né, um projeto que é específico daquela empresa, né, para apoiar o tratamento do câncer infantil. Então, porque foi uma realidade vivida, né, pelo dono dessa rede, né, pelas pessoas ligadas a esta empresa. Então, é comum que isso aconteça. Então, nas empresas, ligação à causa, né,
em função da sua atividade ou em função da experiência de algum diretor, do criador da empresa. E, como eu falei, ela pode criar até uma instituição em função disso ou promover eventos de sua própria natureza. E pode também apoiar diversas organizações dentro de uma mesma causa. Já existem outras empresas que têm uma ligação com uma entidade específica, né? Também por algum motivo ligado às suas operações ou à história, né, dos seus donos, e muitas vezes por proximidade com alguém, né, do relacionamento dos donos da empresa que está à frente de alguma organização. Então, é comum também a gente ver algumas empresas que elas dão apoio a uma instituição específica, né? De qualquer forma, esse envolvimento é importante e vai além das suas operações. Outra questão importante são as doações, né? Então, além da destinação, que é do imposto, ou seja, ela não está doando nada, ela está destinando, mas ela pode também fazer aportes financeiros. Essas doações podem ser em dinheiro e, muitas vezes, também em bens, né? Às vezes, por exemplo, uma empresa faz um programa de 5S, né? E seleciona vários materiais para descarte. Ela pode encaminhar esses descartes, né, fazer a doação para uma instituição, né? Às vezes acontece, aqui tem alguns casos de empresas, né, que fazem cessão de mão de obra. Então, às vezes, né, ela cede um empregado para fazer um trabalho específico em uma determinada organização. Então, uma empresa que pode, né, deve fazer aí essa doação. E, por fim, né, o programa de voluntariado. Eu costumo dizer, né, que as experiências que a gente tem aqui, como, né, se destacam as pessoas dentro das empresas quando elas se envolvem com voluntário. Se a gente imaginar, por exemplo, uma função específica, né, por exemplo, uma secretária. A secretária que trabalha numa determinada empresa e ela só tem vínculo com a empresa, sai da empresa, vai para casa, né? Então, ela não tem a mesma oportunidade de crescimento e desenvolvimento da secretária de outra empresa que é voluntária numa ONG, né? Então, de repente, assim, quinzenalmente, né? Sábado sim, sábado não, ela vai nessa ONG e desenvolve alguns trabalhos voluntários lá. Obviamente que ela tem uma oportunidade de se relacionar com outras pessoas, de ajudar a resolver problemas específicos. Então, ela está ampliando seu network, seus conhecimentos. Obviamente que essa pessoa vai ter até condições melhores, né, de desenvolver seu trabalho, de se destacar na empresa, do que a primeira, que sempre não exerce esse trabalho de voluntariado. Então, é muito importante a empresa, quando pode, né, ela promover, divulgar ações de voluntariado, divulgar e incentivar, né? Existem empresas que, inclusive, no seu programa de desenvolvimento pessoal, de progressão na carreira, o desenvolvimento de trabalhos voluntários, inclusive, conta ponto para a progressão da empresa, da pessoa, dentro da organização, dentro da empresa. Então, é muito importante essa questão aí do voluntariado. Bom, e por fim, a questão da divulgação, e logo em seguida, né, eu quero abrir para a gente bater papo, como eu falei, né, muito foco aí nas experiências, então quero, né, que vocês aproveitem essa oportunidade para a gente dialogar bastante aí, né, sobre essas experiências. Alguns defendem, e eu compreendo e respeito, né, quando falar, não, mas você deve fazer o bem, mas você não deve divulgar. No caso específico das empresas, eu acho muito importante divulgar. Né? Por quê? A empresa que faz, né, exerce a responsabilidade social e ela divulga isso, ela está inspirando outras pessoas, né, está motivando outras pessoas, servindo de exemplo para outras empresas, para que as outras façam também. Né? Muito importante, na minha opinião, que se faça essa divulgação. E isso gera um ciclo, né, alimenta um ciclo positivo. A empresa exerce a responsabilidade social. Ela divulga. Se ela divulga, como nós falamos lá no passado, aumenta o valor da sua marca, ela se torna uma marca mais conhecida, mais querida, né, pela sociedade, ganha a preferência do consumidor, então ela vende mais, tem mais lucro, então aumenta o seu resultado. Se ela tem responsabilidade social, quanto mais resultado ela tem, né, mais ela vai querer fazer o bem. E fica nesse ciclo, então, que ele é positivo. Então, gente, mais uma vez, eu particularmente respeito, né, quem acha que deve fazer o bem sem divulgar. No caso das pessoas físicas, aí até que, né, tudo bem, eu concordo, é inclusive bíblico, né, que o que a mão direita faz,
a esquerda não deve nem ficar sabendo. Então, no caso das pessoas, se puder fazer o bem sem divulgar, ok, né? Mas no caso das empresas, eu tenho sempre falado, é muito importante, exerçam propositadamente a responsabilidade social, não só como um resultado natural. O impacto não pode ser uma consequência, né? Ele tem que ser a causa do negócio. Então, provoquem um impacto positivo como propósito do seu negócio, né? E divulgue isso, divulgue o que a empresa está fazendo. Bom, uma questão que eu gosto muito de chamar a atenção, eu gosto muito dessa frase, né, atribuída ao Jacques Abad, que diz: pode-se enganar alguns homens ou enganar a todos em determinados lugares e por algum tempo, mas não se pode enganar todos os homens em todos os lugares e em todo o tempo. Então, o que acontece, né? A verdade, mais cedo ou mais tarde, ela vem à tona, né? E, às vezes, a gente ouve, né, algumas divulgações de empresas que, no final das contas, né, no fundo, ela não exerce essa responsabilidade social, né, como ela divulga. Então, às vezes, ela fala, apresenta alguns números, mas os próprios funcionários dela comentam, né? Ah, mas lá não é assim, não trata bem as pessoas. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em divulgar, mas divulgar a verdade, né? Faça de fato, faça com propósito, né? E busque aí essa apresentação, essa divulgação, mas sempre com compromisso com a verdade, né? Não falsear números, né? Então, isso aí tudo é muito complicado. E ao invés de ser pode ser até uma propaganda positiva num primeiro momento, mas quando a verdade vem à tona, né, aí, ao invés de ajudar uma empresa, vai prejudicá-la. Pois bem, e para finalizar, né, muito importante os indicadores, né, professor Gênesis? Então, na contabilidade, a gente tem o nosso balanço social, né? Esse, inclusive, é um modelo proposto pela IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais. Então, quem quiser acessar é ibase.br, tem lá, né, modelos, estudos de balanços sociais. Então, é muito importante a gente ter indicadores, tanto para basear, né, as tomadas de decisão. Então, é muito importante, né? Decisão tem que ser tomada com base em fatos e dados. Então, os indicadores apontam números para as empresas, para que elas possam tomar decisões acertadas. E serve também, né, para embasar todo o trabalho de divulgação que vai ser feito. Então, é muito importante, né, esses indicadores e o balanço social, né, nada melhor do que ele para poder divulgar. Bom, então nós vamos chegando ao final dessa primeira parte, como eu falei, para a gente abrir um diálogo, e eu gostaria de encerrar, né, essa primeira parte deixando uma frase para vocês. Eu gosto muito do livro de Provérbios, né, o rei Salomão, considerado aí o homem mais sábio que habitou o nosso planeta, né? E, assim, muitos ensinamentos. Gente, vale a pena. É um livro de muita sabedoria, muitos conselhos práticos para a gente no dia a dia. E eu fui buscar lá esse texto, né? Está lá em Provérbios 3, 27, que diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Então, né, que isso aí possa ficar também no coração de vocês. Acima de tudo, né? Independentemente de estar ou não na empresa, que vocês sejam também pessoas de responsabilidade social, né, que possam se preocupar com o próximo, praticar o bem. Gente, assim, é uma das coisas que eu tenho descoberto, né, como fonte de muita alegria, né? Às vezes a gente vai ajudar alguém, né, a gente sai tão feliz por ter causado aquele impacto positivo, né? É muito bom a gente descobrir a felicidade no servir. Então, vale a pena que vocês possam, né, meditar sobre isso aí e começar a rever, talvez, algumas práticas. Então, em resumo, né, nas minhas experiências pessoais, né, voltadas para o voluntariado, aí, como eu já falei, 36 anos de voluntariado, nas minhas experiências profissionais em diversas áreas, já atuei tanto na indústria, comércio e serviço, ou seja, 73 anos de experiência, é isso que eu tenho visto. Eu acredito que todo negócio é um negócio de impacto. As empresas precisam impactar por propósito e ter o lucro como resultado, né? E acredito muito, né? E tenho visto, as empresas têm aqui mostrado alguns exemplos muito positivos de empresas que impactam positivamente e estão aí se destacando no mercado. É uma tendência, né? Inclusive, nessa pandemia, nós tivemos diversas consequências, infelizmente irreparáveis, vidas humanas que foram perdidas
jamais serão recuperadas, mas a gente tem aprendido também muitas coisas. Então, além do desenvolvimento, né, dos nossos contatos digitais, né, então a questão das reuniões, né, online, aí, as lives, enfim, se proliferaram, né, o ensino, né, à distância, ele se desenvolveu enormemente nesse período, mas principalmente também a solidariedade. A gente está tendo essa oportunidade, né, do meio do sofrimento, de nos preocupar um pouco mais com o próximo. E o que a gente espera é que vocês realmente possam praticar, né? E a partir de agora, então, eu devolvo a palavra aí ao professor Gens, para que possa conduzir. Se alguém quiser fazer algum comentário, tiver pergunta, será um prazer enorme a gente interagir a partir de agora, compartilhando aí essas experiências. Está desligado o microfone, professor. Muito obrigado pela sua apresentação. Agradeço também imensamente a todos que estão presentes nessa live. Eu acho que todos nós saímos mais fortalecidos com isso, né? Eu acho que fazer o bem realmente faz mais bem para quem faz do que para quem recebe. Isso eu sempre senti. Você faz o bem para alguma pessoa, isso faz muito bem para você. Tá? Enche meu coração de alegria. Uhum. Eu gostaria que, se alguém quisesse fazer alguma pergunta, né? Eu lembrei da Beth agora, quando ele falou de balanço social, que a professora Beth é a nossa professora que dá contabilidade social, né? Então, ela está ligada nessa área, tá? Foi muito legal você falar disso também, tá? Agora, eu gostaria que, se possível, né, que se tem alguma pergunta, que eu acho que a pergunta e o debate, no final, eles enriquecem. Às vezes, muita coisa que não foi dita pode ser dita depois por meio da indagação, tá? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Boa noite. Boa noite, Davidson. Beleza, né, Diniz? Primeiramente, eu queria agradecer a sua palestra, seu tempo disponibilizado aí, foi enriquecedor. Eu trabalho aí na área de coordenação no setor comercial de vendas, então foi bem interessante essa palestra, até as questões que você falou de projetos sociais e tudo, então só passei mesmo para poder agradecer e foi de grande aprendizado o tempo que eu fiquei aqui escutando você falar, entendeu? Muito obrigado pela disponibilidade em compartilhar a sua experiência com a gente aí. Obrigado pelo feedback, Davidson. E aí, estamos à disposição, gente. Se quem quiser ir me procurar nas redes sociais, né? Meu site é denilsondurans.com.br, tem lá meus links. Então, se alguém depois tiver alguma dúvida, quiser compartilhar também, né, alguma experiência que vocês tiverem no futuro, será um prazer compartilhar com vocês, ajudá-los aí também nessa caminhada. Então, é sempre um prazer servir. Bacana, muito obrigado. Mais alguém quer falar? Perguntar? De novo, eu estou falando assim, insistindo nesse tema, porque a gente vai trazer uma live sobre observatório social, né? Então, fala de novo, né? Porque nem todos estavam aqui sobre a importância do observatório. Porque a gente não tem esse observatório aqui na região e nunca tivemos, nem começou, ninguém nunca começou. Tá? Então, vou enfatizar aqui outros aspectos, professor Gesi. Nessa linha também, se quiserem perguntar, eu tenho uma experiência boa com o Observatório Social. Eu estive, inclusive, lá na sede, em Curitiba, né, fiz um treinamento lá de 3 dias, compartilhando esse conhecimento. Fui coordenador de uma comissão que foi criada aqui em Montes Claros para implantar o Observatório Social, mas, infelizmente, o nosso não foi adiante. Daqui a pouco eu vou comentar, né, os motivos pelos quais eu avalio que a gente não avançou. Mas eu, particularmente, como eu falei lá no início, eu sou um apaixonado pelo trabalho do Observatório Social, acho que é uma oportunidade fantástica, né, de aproximação da sociedade com o poder público, de fazer um acompanhamento baseado numa metodologia já experimentada de sucesso.
Então, quando uma cidade resolve criar o Observatório Social integrado à rede de observatórios sociais que tem no Brasil, ele vai receber todo o suporte, todo o treinamento, né, toda a metodologia que já está aí disponível. Vários aplicativos, por exemplo, né, para fomentar as contas públicas. Tem um aplicativo específico que os funcionários do Observatório Social da cidade, por exemplo, saiu um edital da prefeitura, o funcionário vai lá e cadastra. Automaticamente, todas as empresas da cidade, né, que estiverem cadastradas com aquela atividade, eles vão ser notificadas que tem essa licitação. Então, com mais participação, tende a ter, né, melhores serviços, com melhores preços. Já falei lá também no início, existe um aplicativo do Observatório Social para acompanhar a atividade legislativa, né, dentro de alguns critérios, você pontua, né, os vereadores da cidade. Então, muitas vezes, além de fazer esse acompanhamento, como o vereador sabe que existe, né, a tendência é eles trabalharem ainda mais pela cidade. Né? O próprio prefeito, eu comentei também lá no início, o prefeito mal intencionado, né, a pior coisa que pode ter para ele é o Observatório Social na cidade, porque vai dificultar uma enormidade se ele quiser fazer falcatrua. Porque tem gente preparada, treinada, com metodologia, né, com software para poder ajudar a ficar de olho nos gastos da prefeitura. Já o caso do bom prefeito, né, o bom governante, pelo contrário, é muito bom ele ter um observatório social. Né? Por quê? Não quer dizer necessariamente que o prefeito consiga controlar todas as atividades de todos os servidores. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E muitas vezes um trabalho, né, feito, algo errado feito por um servidor, vai acabar, né, complicando muitas vezes a imagem do prefeito. Então, se ele tem o Observatório Social na cidade, isso vai ajudá-lo. Né? Então, o Observatório Social, ele trabalha em silêncio, né, como eu falei também lá no início. O objetivo não é fazer alarde, não é denuncismo. Né? Então, o Observatório Social não existe para ficar tentando pegar as coisas erradas e correr para a imprensa ou na justiça e fazer denúncia. Não, é ajudar a gerir bem. Então, se percebeu alguma coisa que pode estar errado em um processo licitatório, por exemplo, né, o Observatório Social vai notificar o governante, né, o servidor público, que é responsável por aquela licitação. Pode ser, inclusive, o próprio prefeito. Então, ele vai ser notificado e vai ter a oportunidade de corrigir. Com essa ação, né, no Brasil, já são mais de 2 bilhões de reais economizados, né, em processos que foram corrigidos por causa da ação dos observatórios sociais. Então, isso é muito importante. Né? A prestação de contas é feita a cada 4 meses, de forma pública, sem juízo de valor. Normalmente, as apresentações dos observatórios sociais, elas são técnicas. Falou, isso foi percebido, isso. O observatório social não faz ataques do tipo, está roubando, está desviando. Não, né? Ele mostra os fatos, essas análises, essas atribuições de valores, os juízes de valor, podem ser feitos por outras pessoas, mas não é o papel do Observatório Social. O Observatório Social também trabalha com campanhas de educação fiscal, né? Fazem campanhas nas escolas, concurso de redação. Então, é algo que envolve a sociedade, né? De maneira que ela possa compreender melhor as questões das finanças públicas, que é fundamental. Né? A gente sabe que sem os impostos, nenhum governo funciona. Então, é muito importante que haja o correto recolhimento dos impostos, mas que haja também a correta aplicação. Se nós pagamos impostos e tudo isso retorna em benefício para a sociedade, isso é bom. Então, a sociedade precisa ficar de olho naquilo que é dela. Bom, outra questão, né? E aí vem os problemas de Montes Claros. Por que eu acredito que a gente não foi, né, adiante, pelo menos por enquanto. Acho que esse não foi o momento nosso. O Observatório Social, ele precisa ter o apoio da sociedade. Então, ele nasce ancorado nas entidades que existem na cidade. Então, não é só um grupo de pessoas isoladamente que reúne, resolve e cria o Observatório Social. Precisa do apoio das instituições locais, né? Que seja Rotary, Lions Club, maçonaria, associações comerciais, CDL. Então, quais são as entidades que existem na cidade? As igrejas. Então, de qualquer forma, precisa ter lideranças, né, envolvidas em outras entidades. Então, precisa uma reunião de entidades para poder ser a base desse observatório. O que é muito importante também para dar segurança, né, de trabalho para as pessoas, porque pode ser que haja embate, né, de interesses aí,
né? Então, é muito importante que a sociedade civil, já organizada na cidade, compre essa ideia. Esse foi o primeiro problema que nós tivemos aqui em Montes Claros. Nós tivemos apoio, basicamente, né, efetivo, foi da associação comercial. Então, a ACI, inclusive, cedeu uma sala, teve, né, um diretor da ACI, da empresa dele, que doou os móveis. Então, a gente já estava tudo pronto, inclusive, para iniciar, né? Mas as outras entidades não aderiram de igual forma. Falaram, inclusive, nas apresentações que teve, todo mundo elogiou muito, né, que é importante, que deve ter, mas na hora do assinar o compromisso, nós vamos ver, vamos esperar um pouco, vamos ver como é que vai funcionar, né? Então, a gente não teve esse apoio aqui em Montes Claros. O que eu entendo que talvez, né, faltou? Nós temos hoje um prefeito que é reconhecido na cidade, né, como um exemplo, inclusive, de honestidade. Então, talvez, né, seja mais fácil as organizações, quando a gente vê de observatório social, em momentos de dificuldade relacionadas à corrupção. Por exemplo, no mandato passado, talvez vocês saibam, né, porque foi muito noticiado, no final do mandato, inclusive, o prefeito aqui de Montes Claros chegou a ser preso, né? Então, naquele momento, se falava muito em corrupção. O prefeito que foi eleito, que está agora, né, no seu primeiro mandato, concorrendo à reeleição, né, ele é um político já bem veterano aqui e com histórico, ele é reconhecido por ser um político honesto. Então, talvez por isso, né, as entidades não quiseram comprar muito essa ideia, porque muita gente entende que o Observatório Social existe para combater corrupção. Então, se em tese, né, entre aspas aí, entende-se que na cidade, agora a gente não tem problema de corrupção, então talvez muita gente entenda que não é o momento, nesse momento a gente não precisa de um observatório, né? Particularmente, eu respeito nessa linha de pensamento, não chegaram a ser explícitos, né, nessa justificativa, mas eu acredito que foi algo mais ou menos nessa linha, né? Então, a gente vê, o município que está passando por problemas de desvio de verba, de corrupção, a sociedade está mais pronta, né, para comprar e implantar. Mas isso não precisa ser dessa forma. Como eu falei, eu entendo que o Observatório Social é útil e importante para qualquer município brasileiro, né, estando em sérias, né, condições, né, aí de corrupção ou não, né? Mesmo estando tudo bem, o Observatório Social serve, inclusive, para atestar isso, né, para ajudar nesse sentido. Se alguém tiver alguma pergunta mais específica, né, sobre a questão de observatório social, eu também estou à disposição aqui no que, né, a gente puder servir, estamos prontos. Ok, obrigado pela explanação, Edenilson. Gabriela, nós estamos com a pessoa engatilhada para falar sobre o Observatório Social. Nós entramos em contato até por meio do Edenilson, lá com Curitiba, e eles nos indicaram uma pessoa do Observatório Social de Itabira. E ela está doida para vir falar aqui. E ela acha que é bom falar antes das eleições, porque, inclusive, dá muita educação para ver como que a gente deve votar. Até com relação a esse observatório social que ela quer trazer, quer falar aqui com a gente. Oi. Eric, na verdade, né, se você quiser, você deve ter visto na nossa programação que alguns projetos se estenderam para mais do que essa semana, né? Que tem live, né, tem live até no fim de novembro. Então, se você quiser, às vezes, fazer essa articulação pensando que ainda, né, vai estar dentro do movimento social, movimento digital, a gente pode incluir. Ou, se você quiser pensar, né, via curso, porque os alunos ficam querendo muita atividade complementar, né? E nessa ação a gente não colocou isso porque também estava aberto para a sociedade em geral, não é a gente não está fazendo uma live pensando só, né, em termos acadêmicos ali do nosso público, mas fica aberto, né, a gente pode estar, assim, a vantagem do vir agora é que está tendo já essa divulgação, né, do movimento como todo, né. A gente conversa, amanhã eu vou conversar com o Roberto sobre isso. Ótimo, tá. Aí a gente vai melhor estratégia, né? Colocar no movimento de... Porque dependendo também, Eric, aqui nas salas, né, do MITS, a gente está tendo essa limitação de 100 pessoas. Mas dependendo, né, se a gente achar que vai ser, né, um evento que vai agregar muitas pessoas, a gente pode fazer transmissão pelo YouTube.
né? Então, é uma coisa também que a gente pode, né, estar pensando, e aí pode estar tanto fazendo inscrição para alunos, quanto também deixar aberto ao público, né? Mas a gente não pode fazer... Viu, Gabriela? Professora Gabriela. Desculpa, professor Gens. Mas só, como eu disse antes, o observatório, para que ele funcione, é muito importante a participação da sociedade civil organizada. Então, convidar aí tem associação comercial, né? Tem. PDL, Rotary. São 3. Como é que é? São 3, né? Porque são 3 cidades juntas, uma perto da outra. Ah, ok. Melhor então. Então pode convidar, né, essas cidades vizinhas aí também, enfim. Né? E a gente pode estar planejando essas pessoas que não são... YouTube, Oi? Que aí a gente pode planejar via YouTube, faz o convite para esse público externo, e não impede de também conseguir fazer um planejamento que tenha essa parte de atividade complementar para os alunos, que a gente tenha, né, todo um sistema de controle. Né? Não deixa de ser uma boa divulgação da universidade também, né, professora? Exatamente. Muito bom, muito bom. Parabéns para vocês aí. Obrigado. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu queria registrar a presença do Carlos Magno, o desconhecido ali é o Carlos Magno. Obrigado pela presença, Carlos. Carlos é nosso ex-aluno, contador de sucesso lá de Timóteo. Muito bom. Região forte aí do Vale do Aço. Muito bom estar com vocês. Lembra do Carlos, Fernando? Carlos Magno? Lembro, o Carlinho, ué. Né? Tem como esquecer dele, não, ué? Denilson, então, aproveito aqui esse momento para agradecer muito, né? Eu até coloquei no chat aí, mas né, a gente sempre, é importante estar falando desses temas e importante as pessoas perceberem que elas podem, né, tá fazendo termos aí como pessoa física, mas se todas as pessoas físicas tiverem essa ideia de que elas podem, sim, né, ter responsabilidade social, as empresas vão fazer, porque as empresas são pessoas, né, a gente fica colocando como se fosse uma coisa, assim, né, uma entidade, mas não, ela é composta por pessoas que vão estar ali incutindo, né, uma cultura dentro, né, das empresas. Isso é muito bacana. Ok. Eu agradeço também a oportunidade, é sempre um prazer, né, compartilhar conhecimento nessa área específica, então, que é uma paixão pessoal, né? Fantástico. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Denilson, foi um prazer. Obrigado, foi um prazer, e obrigado a todos pela presença também. E tomara que seja a primeira de outras vezes que você venha cá. Será um prazer. Um grande abraço. Deus abençoe vocês todos aí. Amém. Até a próxima. Até a próxima, então. Boa noite para todos. E obrigado. Meus alunos, agora nós vamos então para a nossa aula e tem a surpresinha lá para nós. Tá? Carlinhos está com a cara de mal, Carlinhos. O que houve, meu filho? Tem muito tempo que a gente não se encontra. Então, eu aguardo vocês na nossa sala. Foi um prazer de novo, Denilson. Tá? Eric, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença de todos, da Fabrícia, da professora Fabrícia, da Gabriela, né, professora Gabriela, da professora Beth, o professor Gerson também estava presente. Muito obrigado. E os alunos, né? Com certeza. Né? Ah, tá. Eu também, meus alunos agora, nós vamos para a sala também. Outra sala. Vou colocar o link lá. Um abraço, então. Até mais. Até mais. Boa noite. Tá. Então, ó, os meus meninos vão para a sala. Eu já registrei a presença de todos vocês. Vocês vão perceber que está marcado como ausência, mas só a maneira de controlar, e eu vou concluir a presença depois do final da aula de hoje. Então, eu aguardo vocês lá, tá? Vocês podem dar uns 5 minutos de intervalo, e aí a gente se encontra na sala. Ok, Fernando. Obrigado pela presença aí também. Nada, Eric. Prazer aqui. Tá joia, ok. Vou esperar o povo sair da reunião, né? E só para avisar, Eric, eu copiei esse histórico do chat, tá? Se precisar. Ah, tá. Eu copiei o histórico do chat aqui, para poder ter o registro. Tá legal. Falou, obrigado, Fernando. Nada. Tchau a vocês.
Também falar que essa live foi uma realização do grupo do NAF lá, que são as meninas do segundo período, lá da turma B. Está aí ainda a Rayane, a Vitória, agradecer a elas também. Tá? O mesmo grupo que fez a palestra de ontem, nós que bolamos essa live também. Esse grupo está de parabéns, viu, Eric? Então, estou indo para lá. Até mais para vocês. Até mais, até mais. Ô, Carlos, obrigado pela presença também, meu amigo. Tá? Vamos sair, então. Vou parar de gravar. Patrícia, daqui a pouco nós estamos lá na sala. Eu vou colocar a Patrícia, a Cleide, eu vou colocar o link lá para a gente fazer, para ir para a sala lá, tá? Beleza, Eric. Vou sair, então. Boa noite para vocês, hein? Muito obrigado pela presença de novo.